Se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Então, às vezes, você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10, portanto, você fracassou. A diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda, tomem cuidado as amizades que você cultiva. Eu falo tranquilo, assim, eu tenho vários problemas que já tiveram mais descompensado a nível psicológico, e eu tenho uma coisa que a gente chama na psicologia cognitiva de crença central. O que é uma crença? Todo mundo tem uma crença central. Crença central é uma ideia que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o futuro e sobre o mundo, e você meio que enxerga o mundo via essas crenças. E eu tenho uma crença central muito forte, que eu identifiquei em terapia, que é uma crença central que a gente chama de desvalor. O que é isso? Você meio que acha que você não merece o valor das outras pessoas, que você não tem valor, né? Então o que isso implica? Implica em você eventualmente duvidar quando uma pessoa fala que gosta de você, implica em você ficar um pouco mais com o pé atrás quando uma pessoa fala alguma coisa de você. Você tem meio que uma sensação geral e global de ineficiência, principalmente em aspectos de relacionamentos interpessoais, você contra a pessoa. E quando você cresce um pouco na internet, você começa a perceber que as pessoas começam a te elogiar. E cara, muitas vezes você acha que não merece aquele elogio. Isso é muito comum em pessoas que crescem muito assim na internet. Você começa a ter um não merecimento. Você acha, pô, isso daí os caras estão viajando. A qualquer momento eles vão ver que isso tá errado, que eles não, que eu não sou tudo isso e tal. E eu tive muito isso, cara. Tu acha que essa crença, ela tem relação com a educação que tu teve, no caso? Não é, cara, necessariamente com a educação. Pensa assim, a sua forma de visualizar o mundo hoje, ela é orientada pelas experiências que você teve passada. Então, se você teve experiências passadas, por exemplo, relativamente traumáticas, ou você teve experiências passadas que foram reforçadoras do ponto de vista positivo do seu comportamento, o que significa isso? Você trabalha, por exemplo, no YouTube, você faz um vídeo que bomba, esse vídeo te dá um puta dinheiro de volta, uma puta recompensa. Essa recompensa que você ganhou, além das views e da galera falando no vídeo e dando like, você é sensível a isso. Então isso gera um reforço positivo em você, aumentando e ditando o seu comportamento futuro. Então o seu comportamento futuro, ele é quase que completamente determinado pelos seus antecessores, pelo que você fez na sua vida. Isso, no seu cérebro, é organizado em camadas de experiências, não camadas físicas, mas sim metafóricas. Então no seu cérebro é como se cada ano da sua vida ficasse armazenado em uma camada. Esse armazenamento em camadas seria um armazenamento de informações em engramas, que são células do cérebro que armazenam uma informação. E esses engramas vão ser tipo uma camada fóssil, eles vão se organizando um em cima do outro. Então tem engramas da sua infância, tem engramas da primeiro colegial, tem engramas do ensino médio, do fundamental, tem engramas do ensino médio, da faculdade, do podcast. Tudo isso, e não só memórias vívidas que você tem, como onde que é a capital do Brasil, etc., mas sim memórias experienciais, como é que você estava emocionalmente naquela época. Então, por exemplo, tem gente que agora se lembrar da época do confinamento na pandemia, pode dar um certo frio na barriga. Por quê? Porque elas às vezes elas não lembraram de nada específico, elas lembraram do jeito que elas estavam se sentindo e isso desperta um aumento de ansiedade nela. Como se ou quando você sente um cheiro, assim, por exemplo, e lembra de uma pessoa, você acessou uma dessas camadas. Pensa que a união de todas essas camadas, elas se conversam. Então você está construindo a camada de hoje, quem você é hoje. Por exemplo, esse podcast vai construir uma camada no cérebro de vocês experiencial, se for legal, se for um aprendizado, se for bacana, se for desconfortável, se for agradável. E vocês vão ser mais suscetíveis a responder a propostas futuras. Eventualmente alguém procura uma terapia, etc. Porque isso vai modificar a visão que vocês têm do mundo. Pensa assim, essas camadas construídas na sua cabeça, no seu cérebro, insisto, não são camadas físicas, são camadas metafóricas, experienciais. Essas camadas, elas se conectam entre si, e elas armazenam um padrão de informação, e o armazenamento desse padrão de informação, ele é ditado em parte pela relevância que aquela informação teve para você. Essa relevância muitas vezes ela é marcada pelo contexto emocional da experiência. Por isso que você tende a lembrar mais de coisas emocionalmente ativas, principalmente ruins.
porque foi importante para você lembrar disso durante a história evolutiva. Afinal de contas, aquele caçador-coletor que lembra onde foi atacado por um tigre tende a não voltar lá, e então é importante ter essas memórias. O problema é que às vezes a gente lembra demais de coisas ruins e desperta uma ansiedade. O que deixa mais complexo isso? Existe uma predisposição genética em cada um de nós para construir essas camadas de experiências, e a genética, de certa forma, deixa você mais ou menos suscetíveis a ir para um lado da camada. Então, digamos que tem um lado da camada que é uma hiperprodutividade e tem um lado da camada que é vício, em droga ou qualquer outra coisa, um vício comportamental ruim, desadaptativo, e um outro lado é um vício bom, porque existem comportamentos que são praticamente um vício que são adaptativos, correr, exercício, dieta, etc. Claro que se for em extremo pode ser ruim. A genética, ela não vai determinar se você vai para um lado ou outro, ela vai deixar você mais responsivo a isso. Então, quando as pessoas falam assim, não, a genética determina não sei o que, genética não determina nada. Genética pode determinar a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, isso sim. Mas do ponto de vista comportamental, a genética não determina comportamento. Ela deixa você mais suscetível a responder a determinados ambientes. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode, por exemplo, ter uma propensão maior genética a ser criativo. Então você pode ter modificações genéticas na sua célula que tornam o seu limiar de criatividade maior, você tem maior capacidade criativa. Você pode, por exemplo, ter uma alteração genética, uma predisposição genética que faça com que você exploda mais, fique mais agressivo. Você pode ter uma alteração genética que aumente a sua capacidade de entender linguagem. Você pode ter uma predisposição genética que aumente a sua capacidade de interação social. Mas tu só vai descobrir isso se você for submetido a um ambiente que estimula aquilo. Se você Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um limiar aumentado de criatividade e você pegar uma pessoa dessas e colocar numa escola que é padrão, sim, onde a pessoa tem que ficar sentado. Cara, isso enlouquece uma criança criativa, porque o cérebro dela tá puxando pro outro lado. É uma pessoa que associa fácil ideias, é uma pessoa que gosta de estímulos, gosta de cores, é uma pessoa que tem uma propensão maior a conectar ideias que aparentemente estavam desconectadas. E aí você pega essa pessoa e coloca dentro de uma caixinha e formata essa pessoa dentro de um sistema e um padrão. Cara, o único lugar que essa pessoa não podia estar era ali. Quem que tem que estar ali? Uma pessoa que tem uma predisposição genética a gostar de entender as coisas dentro de um padrão específico. E não uma pessoa que desconecta ideias. Então, pensa assim comigo. Isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? Cara, o ambiente que você submeteu aquela pessoa. Por exemplo, Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco, o cara tem ideias autismo, que ninguém teria, cara. Não é questão do autismo, ele tem autismo leve, ele revelou, mas a questão é que a forma que ele toma decisão não é uma forma normal de tomar decisão. O cara quer fazer população popular outros planetas, cara. Pra Marte. Tipo, uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Então pensa assim, cara, você constrói todas aquelas camadas no cérebro, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se exclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que durante toda a sua vida você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então às vezes você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10, portanto você fracassou.
Mas por que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes as nossas amizades, às vezes os nossos familiares, às vezes o grupo de amigo, às vezes as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa E capaz. o único jeito de... Você pode ter um familiar mais agressivo. Mas eventualmente, se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. É o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda. Tomem cuidado as amizades que você cultiva. Tomem cuidado os familiares que você tá dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quanto as famílias às vezes pode ser tóxica pra uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? Sabe aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que tá tudo bem? Cara, isso machuca muitas vezes. Mas tu, não sei se tu quer entrar na tua questão pessoal, mas tu passou por alguma coisa que propiciou isso em ti, essa tua crença de desvalor que tu Não, falou? cara, a minha maior questão, felizmente eu nunca tive esse problema em questão em nível familiar. A minha maior questão é que eu sou do interior, cara. É, eu ia falar, o pessoal do interior tem Eu sou do interior, cara. Eu sou de uma cidade com 2.000 habitantes. E eu cresci nessa cidade. Então, até pouco tempo, o meu cérebro estava embebido naquele ambiente. Então era aquilo que eu achava que era o mundo. E a galera a tendência é crescer, trabalhar lá, ficar lá. Cara, a tendência é crescer. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali. Aí qual que é o rolê do final de semana? Ir pro boteco, jogar sinuca e beber. Cachaça com coca. E aí você começa a acreditar que aquela é a realidade. E é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do que há fora daquilo. E aí quando eu fui pra graduação, que foi pra uma cidade maior, que tinha 70.000 habitantes, já era bem maior, né? Gigantesca, Aí eu fui pra graduação e pensei, bom, existe um outro mundo fora disso. Felizmente eu fiz excelentes amigos na minha graduação. A maioria dos amigos que eu fiz na graduação hoje trabalham comigo. Ali eu percebi que existia mais coisas na graduação. Isso foi um salto gigante que eu dei, cara, numa cidade de 2.000 habitantes. Que cidade que era? Que eu fiz a graduação? É. Santo Ângelo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Aí eu fiz esses amigos, pô, uma galera mais esperta, mais ligeira, que estudava mais, os caras gostavam de estudar. E ali eu comecei a perceber, lá pelo 5º período da faculdade, que estudar é bom, cara. Mas antes disso era só cachaça e Só rolê. cachaça, cigarro, cachaça, uma carteira de derby.